Bom, pessoal, então para quem está entrando agora, a gente vai falar hoje sobre higiene natural. Foi um tema muito pedido aí por vocês. E aí eu resolvi chamar uma expert no assunto, a Fernanda Paz, do Instagram Bebê Sem Fraldas. Então é um tema que eu também particularmente tenho muita curiosidade, é um tema novo para mim também. Então eu decidi chamar ela que sabe muito do assunto para poder estar aqui conversando comigo no bate-papo e esclarecendo todas as dúvidas. Eu vou. Já entrou para a gente poder estar começando a live. E aí, quem tem perguntas, vai mandando para a gente aí na caixinha, no pontinho de interrogação, no final responder. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tá me escutando bem? Como que tá a imagem? Tá tudo legal? Tô ouvindo bem, a imagem tá boa, mas eu acho que eu vou ficar sem o. Me diz se tá ouvindo bem, assim. Agora piorou um pouco o áudio. Piorou? Então vamos voltar pro fone. O fone deixa bem baixinho o som pra mim. Ah, é? Vamos ver agora. Ah, agora sim, melhorou. Melhorou bastante agora. Melhorou. Fernanda, primeiramente, Pronto. então, eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, estar fazendo parte dessa live. Como eu disse para o pessoal, eu também tenho muito interesse nesse assunto, também quero aprender mais. Já tem alguns pacientes meus que já utilizam, né, a higiene natural, eu já vi benefícios, né? Então, assim, queria te Uhum. agradecer e dizer que eu admiro o seu trabalho e queria que você se apresentasse aí para o pessoal e contasse um pouquinho para a gente aí sobre como que você conheceu a higiene natural, sua história. Ah, obrigada. Bom, é um prazer imenso estar aqui. Há muito tempo eu venho pedindo a Deus que mais e mais pediatras queiram estar abertos mesmo para a higiene natural, porque é bem como tu disseste, né, Ricardo? Resultados. É isso, higiene natural traz muitos resultados. Então, quando a gente consegue entender um pouco melhor, a gente percebe que não é nada daquilo que a gente pensa num primeiro momento, né? Porque quando a gente fala em higiene natural e mostra imagens de bebê no pinico, todo mundo imagina que é um desfraude precoce, que está forçando os esfínteres, né, que o bebê não é capaz de executar aquilo, que é na intenção dos cuidadores e não do bebê. E aí a gente se aprofundando um pouquinho mais, a gente compreende que não tem nada a ver com isso, é apenas um auxílio técnico operacional, eu gosto de falar isso, sempre se colocando no lugar do bebê, né? Não vai antecipar fases, não vai forçar esfínteres, também não pensamos em desfraude, pelo contrário, a fralda é bem-vinda. Mas, então, vou me apresentar e vou falar um pouquinho como é que eu descobri isso. Ah, Eu sou joia. Fernanda Paz, eu criei o projeto Bebê Sem Fralda Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu estudei Direito, trabalhei em Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, e não tinha nada a ver com isso. E quando eu cheguei nos meus 29 anos, mais ou menos, 28 para 29 anos, eu queria ter, né, um filho, uma filha, e o meu TCC mesmo de direito foi voltado para a área da ecologia, né? Então eu sempre tive esse olhar um pouco mais ecológico, alternativo. Moro hoje numa bioconstrução, morei antes também. Enfim, essas são as minhas características pessoais, né? E quando eu me vi, então, mãe, eu queria uma alternativa para as fraldas descartáveis, porque só de saber que podiam levar 500 anos para se decompor, aquilo já me incomodava muito. Aí fraldas de pano, ah, legal, fraldas de pano, mas também estamos gastando água, né? Também vai recursos, aí vai o tempo, a situação de uma mãe moderna hoje. Hoje a gente já sabe que é muito bom, mas assim, há 5 anos atrás ainda tinha aquela, né? 5, 6 anos atrás. Bom, em resumo, aquele pensamento filosófico, mas e antes? E o que que vinha atrás? E aí achei a tal da Elimination Communication, conhecida no mundo inteiro, praticada no mundo inteiro, e no Brasil ninguém falava. Eu vi um blog que na página inicial dizia assim, que você pode ajudar o seu filho a fazer xixi, fazer cocô, levar no pinico. Sim, mas era muito vago pra mim, né? A Serena, minha filha, nasceu de parto domiciliar, ela vai fazer 6 anos em dezembro, e as minhas parteiras também me aconselharam, ah, você pode ajudar ela a fazer cocô fora da fralda. Tá, mas como? Ah, você observe, quando você vê que ela quer fazer cocô, você ajuda a fazer fora da fralda. Continuava vago, né? E aí, eu na gestação, antes eu tinha lido, comentava com as pessoas, todo mundo dizia que era loucura, então eu deixei um pouco de lado. Quando nasceu mesmo a minha cobaiazinha, eu ficava naquelas assim, eu sabia quando ela queria fazer cocô, eu tinha mais ou menos uma ideia dos momentos que ela fazia xixi. E quando ela tinha 54 dias, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e eu tenho certeza que ela me olhou e fez assim, ó.
Falei, ah, é agora. Eu já tinha até eu peguei um potinho, tipo uma marmitinha de isopor que a gente, quando compra comida, vem, né? E imediatamente tirei a fralda, posicionei ela assim de frente pra mim e ela fez um super cocôzão, aquele cocô lindo de leite materno, né? Que mamou exclusivo até 6 meses, prolongado até 3 anos. E aí, bom, não deu mais pra parar, porque era imediato. Ela se comunicava comigo, eu com ela, eu comecei a pegar macetes de momentos, me aprofundei mais, comecei a traduzir textos, né? Japonês, francês, inglês e produzindo material. E aí o projeto Bebê Sem Fralda Brasil já é para criar. Como assim? Bebê sem fralda é impossível? Sim, não precisa ficar nenhum bebê sem fralda, mas é para gerar esse impacto mesmo, né? Para a gente pensar, afinal, sobre as fraldas, né? E aí o Bebê Sem Fralda já tem aí 5 anos e pouco, quase 6 anos. Nós já viajamos o Brasil. Tu é de Brasília, né? De Brasília. Na É, já verdade, eu tive sou de que. Rio Verde, Goiás, mas moro em Brasília já tem 15 Moro anos. em Brasília. Eu amo Brasília, a gente já fez 3 workshops aí, tem várias parteiras que já no pós-parto também apresentam a higiene natural, muitas famílias praticantes. E aí é isso, aí surgiu o livro 2017, né? Estou em todos os canais aí, YouTube, Instagram, Facebook, tem grupo, já tinha grupo de apoio a parto, amamentação, puerpério, né? Trazendo essa visão mais integrativa do ser humano, da visão do nascimento, dos cuidados do pós-parto, essa coisa mais visceral, né? E aí a higiene natural, quanto mais eu estudo, menos eu sei. É um mundo, né? É, e aí agora mesmo ontem eu tava lendo um pouco mais sobre o sistema nervoso central e assim, bate certo, sabe? E na época que eu comecei lá, 2014, né, final de 2013, 2014, não tinha tanto estudo científico, aquela coisa que embasasse. A gente pegava estudo sobre enurese noturna, sobre psicologia, sobre urologia, entendeu? E a gente fazia né, chegava ali num consenso. Agora tem estudos específicos bombando de higiene natural até de 2020. Aham. Março, abril, né? 2014, 2015, 2016, 17, 18. Tem um monte de estudo científico embasando e nos dando esse respaldo aí para não é só, eu acho legal você colocar o seu bebê no penico, né? Tem muita história por trás disso. Eu tô aqui com Não, muita alegria de poder falar. Obrigada pela oportunidade. para você ver, Fernando, que é uma novidade assim para muitas pessoas. Hoje eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas conheciam, se já tinham ouvido falar. Então, assim, Uhum. 60% das pessoas responderam que não sabiam o que é a higiene natural. Tem como você fazer essa definição para as pessoas que ainda não sabem sobre esse conceito? Tem. Ah, eu entendo e gostaria que todo mundo entendesse que a higiene natural é só e somente só o atendimento das necessidades fisiológicas de evacuação dos bebês. Como eu falei antes, um auxílio técnico operacional. Se o meu bebê nasce sem poder se autogerir, né, nas suas necessidades, e eu preciso ajudá-lo, ele sente fome, ele não tem maneira de suprir a fome se não for com o cuidador principal. Ele sente sono, ele também precisa de um auxílio, né? E hoje a gente sabe que quanto mais acolhido, mais aconchegado esse bebê tiver, mais seguro ele fica. Isso, inclusive, de longo prazo, né? E da mesma forma com relação às evacuações. Ele também precisa de um auxílio técnico, só que a nossa sociedade moderna, cosmopolitana, capitalista, né, em que a indústria das fraldas veio e falou, olha, é assim, a gente de alguma maneira bloqueou esse entendimento. Então a higiene natural, eu gosto do melhor exemplo é o seguinte, o vômito não é uma coisa natural do corpo, não é o corpo expulsando algo que precisa sair. Um bebê tem como controlar o vômito? Ele não tem. Então imagina se o meu bebê precisa vomitar e ele tá com a boca fechada, né? E mal posicionado, ou em cima da cama deitado, por exemplo. Como que. Então, o que que eu faria? Eu iria pelo menos pegar o meu bebê, deixar que ele ficasse, né, com as vias limpas, enfim. Uma criança, a gente tira o cabelo, quer dizer, a gente auxilia no momento de uma necessidade fisiológica. Então, a higiene natural é isso. A gente entende um pouco do relógio biológico, um pouco dos sinais, né? O bebê não sinaliza a fome? Sinaliza. Sinaliza. Sinaliza o sono? Sinaliza. Ele também sinaliza xixi e cocô, mas a gente não sabe. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, a gente vai entender. E se pudermos ajudar, ótimo. Veja bem, na medida das possibilidades, capacidades e limitações dos cuidadores. Para o resto, tá aí a fralda, beleza. Mas se eu posso ajudar, por que que eu não ajudaria?
pensando nos benefícios. Pois é, Já e é posso? legal que, assim, a maioria dos pais, assim, até mesmo os pais de primeira viagem, assim, não demora muito para eles conseguirem entender os sinais do bebê, É. igual você falou, em relação a choro, em relação a outras coisas, né? Então, assim, já tem Uhum, estudos comprovando que por volta de 15 a 30 dias os pais eles já conseguem identificar esses sinais. E aí eu gostaria uhum. que você falasse para mim um pouco sobre esses sinais, assim, para os pais saberem, assim, alguns sinais que são mais clássicos, assim. Pronto. Então, inclusive sobre isso já surgiu o estudo em 2020. Antes não tinha, agora tem. E os estudos nos trouxeram as seguintes formas de sinais: sinais auditivos, táteis e visuais, né? Então, quer dizer, eu vou ouvir o que o meu filho está, de alguma maneira, avisando, eu vou ver, né, conforme o comportamento dele, e eu posso sentir, por exemplo, se ele estiver no meu colo, ele vai remexer e tudo mais. E também os clínicos, que é alteração na frequência cardíaca e na frequência respiratória. Só que isso não estava documentado, isso está documentado agora. Antes, o que a gente dizia? Que o bebê ele vai apresentar comportamentos de inquietude, ele vai se comportar mal no peito da mãe ou na mamadeira, que é aquela coisa de pega e solta, mexer muito mãos e pernas, a famosa cólica, né? O que a cólica é? O bebê fica com a testa franzida, o rosto vermelho, choro excessivo, fica com espasmos abdominais, se contorce, né? O que são sinais de cocô? Todos esses, né? Então, e além dos momentos-chave também, né? Todo ser humano acorda e precisa fazer xixi. É biológico. Então, o nosso bebê também, ele acorda e precisa fazer xixi. Então, e olha que interessante, qual que é a primeira coisa que o bebê faz quando nasce? Muitas vezes antes de mamar, cocô. Então, quer dizer, quando a gente fralda uma criança, a gente não só está ignorando, como a gente está tampando uma via natural e ainda impedindo que a criança fique numa posição fisiológica correta, né? Não precisa a gente ir muito longe para saber que dessa forma não é fácil de fazer cocô, né? Ou assim, enfim. Então, nada como a gente proporcionar uma posição fisiológica, né? Beber mais como um balancinho, como acocoradinho, como se ele tivesse acocoradinho no chão. E liberando as partes íntimas, né? Para poder dar esse espaço físico. Se dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, como que é o cocô na fralda? É um cocô explosivo, né? Eu não consigo identificar, eu não consigo entender o que é xixi, o que é cocô ali. Se é descartável, tem tanta química que muda o cheiro, muda a aparência, né? E o cocô de pinico é muito bonitinho, porque fica aquele cocôzinho, se for leite materno, aquele cocôzinho separadinho do xixizinho, então tu consegue ter controle da quantidade, tu tem controle da aparência, tu tem controle do aspecto, do cheiro, né? Tem mais essas questões, assim. Mas assim, ó, tu precisa me controlar, porque senão eu vou indo e não paro mais. Eu sei que tem dúvidas. E aí eu não sei se eu tô ainda dentro do contexto da dúvida ou se eu posso. Não, Porque. Fernanda, pode. Eu te chamei justamente para isso, para você falar e Não. falar mesmo. Então, Ai, que assim, bom. eu gostei que você falou, porque a gente sabe que fisiologicamente, né, a gente tem que fazer essa liberação do ângulo ano-retal, né? Tem O todo ângulo um no retal. posicionamento, né, que a gente sabe que realmente favorece o bebê. Por isso que eu achei, assim, bem interessante mesmo. Uma outra É, coisa que eu tenho curiosidade de saber tem como você mostrar para a gente qual é a posição correta que o cuidador deve colocar o bebê? Que muita gente tem tá. dúvida também na posição e quanto tempo ele tem que deixar o bebê na posição. Muitas pessoas já me perguntaram, doutor, quanto tempo eu preciso ficar com o bebê nessa posição? Uhum. Tá, eu até postei recentemente sobre o tempo, porque assim, ainda não tem nada cronometrado em estudos, mas tem um estudo de uma doutora em psicologia que ela registrou sobre os filhos dela, né? E recém-nascidos era uma média de 15 segundos após o posicionamento para liberar a evacuação. Só que tem uma questão, cada bebê é único, cada organismo é único, cada cuidador é único. Eu não sei se eu estou percebendo em tempo de levar o meu filho na posição. Eu não sei se eu cheguei tarde e aí vai sair imediatamente. E outra coisa, é muito orgânico. Quanto tempo eu devo amamentar o meu bebê? De quanto em quanto tempo eu amamento meu bebê? Isso já caiu por terra, porque não é algo que você vê no relógio, é algo de percepção. Eu vou amamentar o meu filho enquanto ele necessitar ser amamentado, enquanto ele não se saciar, ele não vai parar de mamar.
Da mesma forma, a questão do posicionamento. E o que é legal é que os bebês se comportam da maneira de dizer, ok, eu quero continuar, não, eu quero sair, porque eles esticam a perninha, eles saem. Ou às vezes remunga, tipo, peraí que tá vindo o negócio. É incrível, eles comunicam muito. Tanto que o nome é comunicação de eliminação também, né? E aí, sobre a posição, tem um problema. Todo mundo acha que é alguma coisa muito mecânica, que tem que ser naquela posição e pronto. Não, o que é importante a gente levar em consideração? Se for um recém-nascido, o que tem que ter para essa criança? Muito respaldo na coluna, aqui, né, na cabecinha, no tronquinho, para essa criança. Então, se eu segurar meu filho assim, mas aqui estiver livre, tá ótimo. Mas qual que é a posição que a gente indica mais porque fica confortável para todo mundo e é também uma posição ancestral e tem várias explicações para ela também, que é isso aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco a minha cadeira. Então, meu bebê tá mamando comigo. De repente ele pegou o peito, soltou o peito. Pegou o peito, soltou o peito. Começou a mexer a perninha. Grunhido. Pode apostar no grunhido, que o grunhido tem a ver com evacuação. Então eu posso só vir, ó, soltar a calça até um pedaço, soltar o botão do tip-top, levanto aqui, né, o body, libero a fralda, não preciso tirar tudo, ó, eu posso fazer só isso aqui, tá vendo? Deu, facilitei. E aí eu indo nessa posição, que vai favorecer o ângulo ano-retal, que é mais ou menos aqui uns 45 graus, né, não vou dobrar o meu bebê no meio. Também não vou fazer assim como se ele fosse explosivo, eu vou dar o respaldo na coluna, na cabecinha, no corpo inteiro. Se eu puder dar o dedo aqui para ele segurar, eu dou, né? Se ele for um recém-nascido. E eu posso ir para minha pia, de maneira que o xixi e o cocô vai lá para a pia. Eu posso ter um piniquinho e já proporcionar que ele fique... Não precisa sentar a criança, né, no pinico, mas só para o pinico ser um captador. E sempre acolhendo o corpo inteiro. Só que aí a posição pode variar muito, porque tem bebês recém-nascidos que fazem cocô enquanto mamam. Também tem explicação para isso. Então eu posso estar aqui dando mamar, ó, com a bundinha liberada e um potinho, um tapoerzinho, o próprio pinico aqui embaixo. Isso considerando que eu tô sentada, né, na minha cama, na poltrona de amamentação, no sofá da casa, ó. Eu tô aqui dando mamar e o meu bebê tá no pinico. Né? Então, isso depende da fase. Tem 2 meses, tem 3 meses, tem 6 meses, já senta. Tem 1 ano e meio, já pode ir pro redutor, um banquinho, né? Mas o ideal sempre, respaldo o corpo inteiro. Então, se eu quiser ficar assim e só deixar a fralda aqui embaixo mesmo, ó, não tem problema, né? Quanto mais eu acolher o meu bebê nesse momento e proporcionar a posição, mais fácil vai ficar para todo mundo. E o que é legal é limpo, né? Não tem aquela lambança. Uma outra dúvida também que eles têm muito é em relação assim, quando que eu devo começar, né? Também uma outra dúvida, assim, de qual idade, se tem alguma idade específica. Sim, então, com relação às idades é o seguinte, não existe idade mínima nem máxima. A partir do momento que você se coloca no lugar do seu filho, percebe que realmente não deve ser muito bom fazer xixi, fazer cocô sentado ou com tampão, e que você resolve praticar, não importa se ele tem 3 anos ou 3 dias. Mas o ideal seria já o nascimento, por a gente considerar que é uma necessidade fisiológica, que essa criança não tem como resolver sozinha. Do 0 aos 4 meses é uma idade bem ideal, porque o bebê é o quê? Reflexo, né? Tem reflexo de Moro, reflexo de Gag, reflexo de aquele da marcha, então ele é todo reflexo, você vai entender, vai posicionar, vai na hora, assim, é super rápido. Dos 4 aos 8 meses é uma segunda janela ideal, entra a introdução alimentar, o cocô fica mais sólido, fica mais difícil de sair, então a gente entra também com massagem abdominal, às vezes uma lubrificação anal, né? Para aquela criança compreender essa alteração que o corpo dela está sofrendo, né? E não ser algo ruim, ainda mais impedido ainda com a fralda e tudo. Dos 8 aos 12 meses ali também seria uma terceira janela ideal, porque é uma fase que o bebê vai começar a caminhar, a fralda incomoda um pouco mais, ele ainda... Porque a gente pensa também nas sinapses, né? Que os 2 primeiros anos, eles são onde mais ocorrem sinapses. Então, quanto mais cedo a gente começar, mais isso se torna para a criança uma aprendizagem natural e não algo que ela vai sofrer para aprender. Que o desfraude tradicional, o que ele é?
Eu fraldo meu filho, silencio ele nisso, ele aprende a se virar da maneira que ele pode, ele conta com a sorte para que um adulto cuidador venha limpá-lo, trocá-lo, se acostuma por toda a vida dele, 2, 3, 4 anos, e de repente vem o adulto cuidador de cima para baixo e diz, não, chega, isso aqui você não usa mais, tira abruptamente. E quer que essa criança ligue um interruptor no cérebro, entenda que agora é diferente, que as minhas evacuações existem e que eu tenho que gerir de outra maneira. Então, quanto mais cedo a gente tem essa percepção e se coloca na situação de auxílio técnico, né? Vou auxiliar, vou ajudar, vou mostrar para ele perceber que isso existe, que tá tudo bem, né? Quando já ganha consistência, levar junto no vaso, mostrar e não ser algo que é ignorado, tira, embola e bota fora, né? Então, isso vai fazer com que a criança se desenvolva compreendendo isso como um processo natural e tendo total consciência do seu corpo, né? A aquisição do controle esfinteriano é no tempo da criança conforme se usa desse controle esfinteriano. Porque se eu não uso por toda a minha vida, né? Aí eu vou ter que começar a usar com 3 anos. Mas se eu tenho 2 dias e eu já entendo esse mecanismo, se eu tenho 1 mês e já entendo esse mecanismo, se eu vou dos meus 2 aos 8 meses entendendo esse mecanismo, será que não vai ser mais fácil para mim, para o meu corpo entender isso? Com certeza, né? Sim, e a gente vê que ao longo do tempo, né, tipo assim, só vem aumentando esse tempo do próprio desfraude, né? Que antigamente É, era com idade menor, né? E hoje em 1 ano e meio no máximo. sim, e hoje em dia, assim, a gente vê uma média, assim, de 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos. 3 anos e meio, 3 anos, exatamente. E cada vez mais os estudos trazendo os problemas, consequências, né, do uso das fraldas, como a enurese noturna, constipações, a incontinência de urgência, né, a constipação fecal também, encoprese, quer dizer, vários tipos de, né, que na verdade eu entendo isso como sendo um movimento natural, porque se é algo do meu corpo que não é utilizado, né, e as gerações estão passando por essa anulação, então são consequências lógicas, né? A própria questão, eu ia falar antes, acabei não falando. Quais são os problemas, então, do uso das fraldas, que são considerados normais hoje? Cólicas, né? O uso constante de supositórios, as assaduras, como não assar? Se é um ambiente que fica sempre fechado, no escuro, sem respiração e ainda em contato com fezes e urina, né? Uhum. Os fungos, bactérias também, é uma região que costuma dar muito impetigo e outro tipo de bactérias, a dermatite da área das fraldas, né? E essa questão da dificuldade no desfraude posterior, muitas coisas. O gasto, economia familiar mexe, o gasto com pomada anti-assadura, lenço umedecido, a natureza também, ecologia, ainda que seja fralda de pano, que a gente gosta bastante, mas é que a gente considera a realidade de todo mundo, que nem todo mundo consegue usar a fralda de pano, né? Então, se eu usar as fraldas de uma maneira consciente, ajudando meu filho a se desenvolver conhecendo o próprio corpo, isso vai reduzir, com certeza, na natureza e no futuro dele, todos esses impactos, né? Vai reduzir muito o risco de ele ter todas essas questões, esses problemas com as evacuações. Tem estudo de uma universidade alemã que identificou e atrelou ao uso de fraldas a infertilidade masculina na vida adulta. Por quê? Porque o saquinho escrotal, ele tem a função de regular a temperatura, né? E aí, só que fica, nos 3 primeiros anos da vida da criança, fica aquelas fraldas lá aumentando em 1 a 2 graus a temperatura. Então, a gente sabe que todo o nosso aparelho reprodutor, ele já é feito na gestação, na barriga, né? Esses primeiros anos, eles são questões que têm a ver com a perpetuação da espécie mesmo, né? Então, quanto mais natural a gente for nisso, melhores resultados a gente vai ter, sem dúvida. E o legal que você falou, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é porque às vezes eu vejo alguns pais querendo fazer o uso de supositório em bebês muito pequenos. Então, assim, isso também, pessoal, não é muito indicado. A gente sabe que o É, bebê ele pode ter uma gama muito grande em relação a essa questão de fezes. É normal fazer várias vezes ao dia, como é normal também um bebê não em, por fazer. exemplo, aleitamento materno exclusivo, não fazer durante 7 a 10 dias. Então, realmente, você tem que olhar como que esse bebê, na hora de evacuar, se ele vai ter muito esforço, se esse cocôzinho que era para sair um cocô aparentemente um pouco, né, mais pastoso, líquido, ele vai sair Uhum. como se fosse de cabritinho.
Então tem uma série de coisas que vale a pena a gente ficar de olho, né? Que aí pode dar outros diagnósticos também. Se tá saindo alguns laivos de sangue, a gente tem que pensar em alergia à proteína do leite de vaca, numa proctocolite alérgica. Tem que ficar É. observando, né? Atento. O bom da higiene natural é isso, que a gente consegue fazer essa observação das fezes e também nesse sentido da própria constipação, né? Sobre o aleitamento materno vários dias. Seria uma pseudo-constipação, seria para ser poucos bebês. Só que por já ser tradicional essa coisa do tudo bem não fazer cocô, ninguém pensa em ajudar, às vezes porque para não ser ruim, o bebê teria que ficar super bem. Só que geralmente um bebê que fica 2, 3 dias sem fazer cocô, ele já fica angustiado, ele fica irritadiço, ele dorme mal, ele mama mal, ele come mal. Então, quer dizer, o organismo humano ele foi feito para ter essas engrenagens atuantes em parceria e diariamente, né? O descanso diário, a alimentação diária e a evacuação diária também, né? Porque é um processo que faz parte do ciclo, né, da alimentação. A gente se alimentar, digerir tudo que precisa e mandar embora o que não precisa mais. Então, tem bebês que sim, tem a característica de faço cocô hoje, daqui 2 dias eu faço, mas nesses 2 dias eu fico bem. Nesses 4 dias eu fico bem. Só que a maioria dos bebês a gente sabe que não ficam bem, nem os pais ficam, né? Tanto que eles buscam, aí começam com o supositório, com medicação, com benzedura, quer dizer, tenta tudo um pouco, né? Fica desesperado, quando na verdade é um processo fisiológico que pode ser auxiliado também, né? Legal. E outra coisa que eu gostaria de falar para quem está assistindo a live, que eu acho muito importante também, é que às vezes alguns bebês eles apresentam esse quadro de constipação e às vezes as mães, sem saberem, acaba comprando na farmácia ou pegando alguma dica para dar óleo mineral para o bebê. Então, pessoal, Não. não é muito indicado dar óleo mineral para o bebê, para pacientes que têm síndrome de Down, que tem algum distúrbio na deglutição. Por quê? Porque na hora que essa criança que tem uma imaturidade está engolindo esse óleo mineral, ela pode ter um engasgo, ela pode assustar, pode acontecer alguma coisa e esse óleo ir parar no pulmão e dar uma pneumonia que a gente chama de lipoídica, que é uma das piores pneumonias, quando o óleo ele penetra no pulmão e é muito difícil de sair. Então, assim, a gente não indica muito para crianças abaixo de 2 anos nem pensar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai medicar a criança. A gente sempre precisa ter uma orientação de um profissional para não expor a criança a nenhum risco, né? Exatamente. E também, lembrando que o mineral, né, óleo mineral, então nem dá para pensar. E tem outras alternativas que a gente pode fazer de maneira externa para pensar nesse funcionamento interno, né? Uhum. Massagens abdominais, a chantala, o banhozinho de balde, deixar a criança de molho, várias coisas você pode fazer para auxiliar nesse processo natural do corpo, né? Mas uma coisa que é importante a gente pensar, né, com relação à higiene natural é que o quê? As evacuações, elas estão ligadas ao sistema nervoso central e é um sistema nervoso autônomo. Então, não tem como a gente controlar isso de querer resolver como que vai ser. O máximo que a gente pode fazer, né, doutora, é fazer esse auxílio, ter essa observação. Talvez não deixe chegar em 10 dias, né? Se você tá ligado, você já viu 1 dia, 2 dias, o que que eu posso fazer? Uma criança que come, eu posso dar mais fibras, eu posso dar mais água, né? Abacate, que já tem um óleo natural, né? Uma colherinha de um óleo vegetal na comida, né? Azeite. Um azeite de oliva, um óleozinho de coco. Então, a gente tem sempre como dar esse respaldo para aquilo que a criança sozinha não está conseguindo dar conta, né? Verdade. Fernanda, quais são as maiores dificuldades assim, que você recebe, assim, que as pessoas têm em relação à higiene natural? Uma delas é a confiança, porque já são algumas gerações, né, que tem feito isso de excluir a evacuação do nosso campo de visão. É algo que a gente não pensa, a gente ignora e a gente resolve sempre depois, né? Depois de feito, vai resolver depois, vai resolver lá no desfraude. Então, quando a gente fala em manejar, né, lidar com xixi, lidar com cocô desde o começo, cria-se uma falta de coragem, assim. E dúvidas com relação ao posicionamento, que também são, de certa forma, besteira, porque você é intrínseco, é alguma coisa que, se você está realmente intencionado a ajudar, você vai ajudar. E não importa se a criança está um pouco torta, se não está, não é algo que exista uma regra, sabe? Muitas dificuldades com relação a quem, por exemplo, vai voltar ao trabalho depois, então tem medo ou tem dúvida, achando que não vai poder continuar.
Às vezes, e na maioria das vezes, a falta de apoio familiar também, as outras pessoas acham que é besteira ou acham que está errado, né? Mas tudo isso cai por terra quando a gente busca informação. Uma coisa que eu costumo falar sempre: quando a gente tem informação de qualidade, a gente faz escolhas conscientes. Então, se você lê tudo que tiver por aí, você se informa e aí você deixa o seu coração agir naquele momento e vê se vai dar certo ou não, né? Mas dúvidas com relação a posicionamento são muito comuns, ou com relação assim, eu queria fazer, mas eu não sei como, ou eu praticava e daí eu parei, eu não sei como é que eu volto. E na verdade, é assim, é uma escolha da sua vida, né? Eu vou escolher que meu filho não vai comer porcaria, que meu filho não vai comer industrializados. Então eu não vou até o mercado, não compro um pacote de bolachinha recheada e não deixo ao alcance dele no armário da cozinha, né? Eu quero que meu filho se alimente bem, então eu vou ter que fazer isso, porque meu filho de 2 anos não tem condições de fazer isso. Então é a mesma coisa. Se eu quero auxiliar o meu filho nessa situação, que é auxiliar, entender as evacuações dele, entender ele como um organismo integrado, eu dou o meu jeito. Não precisa pensar como é que vai ser na rua. Você não sabe como é que vai ser na rua, faz em casa. Todo dia seu filho acorda, vai com ele pro pinico, sabe? Tá na rua, coloca a fralda, a vida continua. Vai pra creche, vai com a fralda, fica tranquilo. O relógio biológico ajusta, as crianças acordam, faz xixi, cocô com a mãe, vai pra creche. Às vezes volta no final do dia, faz outro cocôzinho, ou se não, só no outro dia de manhã. É interessante quando a gente consegue ver o corpo assim, que a gente vê o quanto é uma engrenagem inteligente. E a criança dá essa resposta para nós, porque aí um bebê que não está fazendo cocô bem, ele não está mamando bem, né? Ou que não está mamando bem, não está fazendo cocô bem. E da mesma questão com relação a dormir, acaba não dormindo bem também. Então, quanto mais a gente integrar e ver esse bebê como um mini humano perfeito e prestar esse auxílio, os resultados aparecem, e daí é difícil a gente não. Mas é uma coisa assim, ó, não é uma coisa. É fácil, é romântico. Você vê que seu filho quer fazer cocô, você posiciona e ele faz cocô. Sabe? Não é assim. É um caminho que você trilha todo dia. É uma dança, é uma simbiose. Às vezes o teu filho não vai querer que tu pegue, às vezes tu não vai estar legal pra ir resolver isso agora. Sabe? Tá numa situação, tá no trânsito, tá no shopping, não tá bem humorado, não sei. A questão é encontrar o equilíbrio, sabe? Chegar nesse caminho do meio. Minha filha mostrando o prato vazio, que ela terminou toda a janta, né? Só deu uma batidinha no prato. Então, dentro disso, a higiene natural também não é simplesmente pegar um bebê e colocar para fazer xixi e cocô. É muito mais. A gente vai abarcar a disciplina positiva, a criação com apego, a gente vai abarcar essa questão da ancestralidade, sabe? Da biologia do nosso corpo, da nossa fisiologia, da nossa, do nosso emocional também, né? Respeitando tudo isso. Então, é um universo que se abre de uma maneira que não tem como você voltar atrás depois, sabe? Ou se voltar atrás também tá tudo certo, a vida continua, coloca a fralda no seu filho e esquece, levar de uma maneira mais leve, sem paranoia, né? Porque, na verdade, olha só, é uma prática. Como tocar violão, como andar de bicicleta, como dirigir. Quando eu fui aprender a dirigir, eu ficava pensando, agora é a embreagem, agora é a primeira. Hoje, dirigindo, eu nem sei se eu botei primeira, segunda, terceira, não é assim? É no automático. Então, a mesma coisa com relação a isso. É algo que está arraigado no nosso DNA. Porque se tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro, e o nosso cérebro tem o quê? 550 milhões de anos, então tá batata. As fraldas têm o quê? 70 anos? Né? Soluções em pano tem o quê? Bote aí 500 anos, 2.000 anos, mas mesmo assim, ainda assim, o corpo humano ele tem mais sabedoria do que esses apetrechos externos, né? Não, eu acredito nisso e concordo também. E, assim, eu vejo muitos pais, principalmente com bebezinhos mais novos, eles têm muito medo de machucar a coluna, de machucar o pescoço. Então, assim, pessoal, claro que você tem que tomar os cuidados, mas, assim, de Sim, você colocar na posição, não vai ter nenhum problema, principalmente em relação a essa questão da coluna, entendeu? Então, assim, não, não é fácil você acabar machucando a coluna de um bebê, entendeu? Então, realmente, o que a gente pede para evitar ao máximo seria mais essa questão de quedas, tomar cuidado nessa parte. Mas de uhum. você colocar nessa posição aí, né, da higiene natural, realmente é bem tranquilo. Outra dúvida, assim, que muitas pessoas perguntam, tem alguma preferência em relação ao pinico, em relação ao vaso sanitário, alguma coisa ou tudo tranquilo?
Não, assim, ó, o pinico, quanto mais simples ele for, melhor. O que eu sempre trago de exemplo é esse aqui, que geralmente tem até em mercado, supermercado para vender, ou loja de departamento, sei lá, R$ 15, R$ 12. É super simples, ele é bem anatômico, a perninha do bebê vai ficar aqui direitinho e tal, ele é fácil de carregar, ele comporta bastante coisa, você não vai estar gastando, mas assim, ó, é o que eu digo, aonde é que o bebê vai fazer, não importa. Tem famílias que vão para o vaso sanitário. A única coisa que eu acho, na minha opinião, e que a minha opinião não quer dizer nada, se a família não quiser levar em consideração, é que eu acho que um lugar de bebê não é no vaso sanitário, entendeu? Pelo menos até um ano, assim, pela questão de ter uma imunidade um pouquinho melhor. Mas isso não impede que eu sente junto com o meu bebê no vaso, mas sem encostá-lo no vaso, né? Aproveitando o vaso como um captador. Então, se você vai usar pinico, potinho de sorvete, um balde, né? Porque eu tenho uma posição assim, ó, se eu estiver sentada, eu coloco o meu bebê segurando aqui no meu antebraço, e aí um balde no chão, ou uma bacia também fica bacana, a própria fralda aberta, né? E com relação à posição, a gente tem certeza que a coisa que os pais mais vão fazer é cuidar com muito zelo desse bebê. Então ninguém vai fazer nada que vai machucar, que vai forçar. O bebê é um ser super inteligente. Se machucar, se apertar, ele vai reclamar, ele vai se comunicar, né? E aí, às vezes, por exemplo, eu coloco meu filho na posição, ele chora. Aí eu fico com medo, mas só um pouquinho. Quando você vai colocar no banho, ele também não dá uma choradinha? Quando você vai dar mamar, ele também não dá uma choradinha? Quando ele quer dormir, ele também não dá uma choradinha? É comunicação, sabe? Você pode ter esse perceber desse choro. Tá desesperado? Será que não é a etiqueta ali do bodezinho que tá coçando? Será que não ficou um fio de cabelo seu enrolado num dedinho, numa perninha? Observa, analisa, né? Será que ele tá chorando para dizer, meu Deus, olha, isso tá doendo, vai sair alguma coisa de mim agora? Pum, explodiu um cocôzinho, né? Porque o cocôzinho de recém-nascido é bem interessante, que a gente põe na posição e faz assim, ó, vai longe, geralmente vai em jato, sabe? E aí é muito bacana também, porque não tem sujeira, né? Sim, a posição anatômica fica com as partes íntimas liberadas, o cocôzinho faz assim, ó, chup, e vai embora, acabou. E se é na fralda, ele fica explodido, mexe com tudo, o pescocô, aquele que vem parar no pescoço, né? E antigamente, quando a gente levava bebê no pediatra, os pediatras tiravam toda a roupa para pesar, né? E aí, o que acontecia muito sempre? Xixi, cocô para todo lado. Porque é algo instintivo do bebê, que liberou a parte, colocou numa posição, ó, o bebê tá deitado, o que ele faz? Levanta a perninha. Pronto, tá perfeito. Né? Então, não precisa mais nada. Uma das coisas que me incentivou a fazer era isso, que tem uma irmã minha que volta e meia trocava a fralda da minha filha quando eu estava perto. Ela dizia, ela sempre me batiza. Quando eu vou trocar, ela me manda cocô. Mas não é, porque o bebê aproveita a banheira, a troca de fralda, né? Vários momentos, porque é instintivo, é algo do corpo dele, né? E outra coisa, falando lá, comparando com o vômito. Se eu não consigo vomitar, o que meu esfíncter esofágico faz? Ele engole de volta, ele retroalimenta. Então, por que um bebê com cocô na fralda faz 3, 6, 9, 12 cocôs num dia, às vezes? Porque, na verdade, pode ser o mesmo cocô que estava pronto lá no reto, mas não tinha para onde ir. Então, sai um pouco, o esfíncter trava naturalmente. O bebê não quer, mas é que é natural dele. Se o bebê não tivesse esse mecanismo de travar como defesa, ele poderia viver envolto em merda, né? Em xixi, em cocô. Se fosse nas cavernas, ele não iria sobreviver. Então, são coisas naturais, é defesa natural, né? Voltando lá à questão do sistema nervoso. Por que quando o bebê quer fazer xixi, ele começa a mexer mãos, mexer pernas, ou ele tá mamando, ele se agita, segura a mão, a mãe com a boca, empurra o corpo assim. Por quê? Porque ele precisa colocar o corpo dele em ação para dessa maneira dilatar a bexiga, inibir que a bexiga se contraia e mande o xixi embora. Da mesma forma que acontece lá no parto útero da mulher. Se a mulher estiver bem relaxada, ela consegue permitir uma contração uterina perfeita. Se ela estiver em ação, ela inibe o trabalho de parto, né? E aí são outros neurotransmissores que estão envolvidos. Então, com relação às evacuações, é a mesma coisa. Tem envolvimento de neurotransmissores, ou ação ou relaxamento. Então, se a criança demonstrou, sentiu aquilo, travou o esfíncter, eu, como cuidador, vou lá com sutileza, com calma, tiro a roupinha, proporciono uma posição boa, tranquilizo, faz xixi, tranquilo, faz cocô. A criança relaxa,
baixa a frequência e aí consegue permitir, enfim, que a bexiga se contraia e manda embora aquele xixi. Ou, enfim, que o esfíncter anal também libere, né, e faça aquele cocô. É bem interessante, porque o bebê dá essas respostas, passa a te sinalizar. Aquele bebê que brigava com o peito, ele não briga mais com o peito, porque ele já sabe que a mãe atende. Então ele tá mamando ali, para, olha, né, tipo, e aí? Né? É quase e aí bora pro pinico, e aí a mãe entende e leva pro pinico. É muito legal. Eu tenho tantos depoimentos que todo mundo tem que ler para acreditar, entender, assim, que é realmente real. O último depoimento que eu postei é uma mãe que voltou a trabalhar, que deu leite artificial, que o bebê fica com outros cuidadores e mesmo assim só faz cocô no vaso. É Não, demais. muito legal. E eu já vi alguns depoimentos e alguns vídeos também, então assim, nossa, me chamou muita atenção. É, É, vamos abrir a caixinha de perguntas aqui? vamos, Pode? pode. A Larissa tá falando que já tá craque no cocô, mas o xixi tá complicado de entender. Tem alguma dica em relação a esses sinais? Tá, vamos lá. Muitas pessoas acham que o xixi é um sinal tão claro quanto o cocô, porque o cocô a criança fica, né, falando, quero fazer cocô, é muito nítido, assim, com a cara, com o comportamento e tudo mais. O xixi, ele é mais sutil, mas a boa notícia é que, assim, o xixi, como ele também mexe com o sistema nervoso central, o que que ele faz? A bexiga enche. Vou pegar essa xícara aqui para dar o exemplo da bexiga. A bexiga do meu bebê tá com um nívelzinho aqui. Ela começa a encher, os receptores que tem dentro na parede interna vão mandar comandos lá para o cérebro. O cérebro vai dizer assim: ah, bexiga é cheia, e ele vai liberar um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse hormônio, quando ele chegar na corrente sanguínea, a corrente sanguínea dilata e o sangue anda mais rápido. Então, os sinais que vêm desse bebê, eles vêm desse sentido, da agitação. Né? Se eu tenho um bebê de 2 meses que não tem boleto para pagar, que acabou de mamar meia hora, que já dormiu 4 horas, por que ele está se remexendo? Que ele está estressado, que ele está nervoso? Porque ele está precisando fazer um xixizinho, né? Outra coisa, ainda que eu não saiba sinal específico do meu bebê, eu tenho momentos, chave. Acordar e colocar para fazer xixi tem que ser regra. Não importa se o teu bebê tem 1 dia, 1 ano ou 10 anos. Ou 100 anos. É acordar e fazer xixi. Aí, além disso, troca de fralda. Troquei a fralda. Senti que tem um cocô ali, um xixi ali, que tá frio já tem tempo. Então, já que eu tô trocando, já que tá na posição, não custa nada eu oferecer para fazer um xixi. Antes do banho, tô tirando a roupa, tá o barulhinho da água, a criança tá relaxada, tá de boa, posiciona para fazer um xixi. Com isso, tu já ganha vários xixis do dia, né? Quando faz cocô também, geralmente vem um xixizinho, ou antes, ou durante, ou depois. Mas é isso, o sinal do xixi, ele tem a ver... Porque, olha só, peraí. Não existe isso de, vou levar meu filho a cada 20 minutos para ele fazer xixi. Não existe isso. Assim como não existe tu ficar com um bebê que começou a comer enfiando uma banana a cada 20 minutos. Que tem momentos para fazer xixi. Então, se a gente for pensar, por exemplo, 20 minutinhos, 30 minutinhos depois que toma um monte de mamar, com certeza vai ter um xixizinho, porque é um movimento natural do corpo. Olha o tamanhico desse bebê, olha o tamanhico do estômago desse bebê, olha o tamanhico da bexiga desse bebê, né? Então a gente pode proporcionar em alguns momentos que não tá dormindo bem. Coloquei para dormir, deu meia hora, acordou. Pode posicionar para fazer xixi. Brigando com o peito, irritabilidade, ansiedade, requer muito colo, esperneia muito, se arqueia muito para trás, tudo, gritinhos, mordeu o seio. Nossa, tem um monte de sinais que a gente sempre pensa que é outra coisa, porque a nossa cabeça, a nossa antena da percepção não está preparada para entender que pode ser a evacuação. Então, uma das coisas que eu sempre digo é basicamente assim, ó. Se o seu bebê já dormiu e já mamou, mas está com algum desconforto, não custa nada você tentar proporcionar que ele faça xixi. Mas lembrando, eu preciso me acalmar, esse bebê precisa se acalmar para conseguir fazer o relaxamento dos esfínteres, né? Porque é algo que ele não controla, nem nós. Então, é isso. O xixi, tem várias postagens minhas sobre xixi também, dando dica.
Ele não é algo que você vai ver ou que precisa deixar sem fralda para ver. Ele é sutil. Você tem que entender. Um bebê, olha como é que é um bebê dormindo que quer fazer xixi. O bebê dormindo em sono profundo, a mão fica assim, não fica? Geralmente a mão para cima, assim, ó. E essa mão fica tão assim que se você fizer assim, a mão tá mole. Só que o bebê que quer fazer xixi dormindo, ele fica assim, ó. Ele busca as coisas, ele pega, ele... Pronto, é xixi, entende? Não é algo que o bebê controla. É algo que está colocando o corpo dele em movimento. É algo do sistema nervoso autônomo. Coloca o corpo em movimento para demonstrar a necessidade. Por isso que os esquimós, que vestiam só a pele e o bebê colado no corpo, a mãe esquimó sabe, porque o bebê começa a empurrar com a perna, querer meio que repelir o corpo. Para, posiciona, volta para a pele. É incrível. Fernanda, tá falando que a pergunta tá tampando o seu rosto, só Ah, que não tem problema. você tá vendo a pergunta? Porque a pergunta não tá aparecendo aqui pra mim mais não. Você identifica Uh-uh. alguma pergunta aí? Não. Era antes, então. Ah, então tá. A Bianca tá perguntando se é bom levar livrinhos, brinquedos nesse momento ou se pode atrapalhar a consciência, a concentração da criança. Não atrapalha, pelo contrário. Quanto mais a gente tornar esse momento como um momento cativo, um momento bacana, um momento de empatia, um momento que eu sei que o meu filho precisa ter relaxamento, ele precisa estar calmo, eu preciso estar calma, o que puder nos ajudar ali tá ótimo. É o ursinho de estimação, é pegar um papel, uma caneta e ficar riscando, é a chave que ele gosta de morder, né? Deixar para conseguir fazer isso, conseguir parar e relaxar para poder. Não existe isso de vai criar um condicionamento. Se eu fizer o som, vai condicionar. Se eu fizer. Não. Mas, na verdade, quanto mais flexível a gente for, mais fácil vai ser para essa criança lidar com a evacuação dela. Então não precisa ser sempre na frente do espelho, no cantinho do quarto, naquele pinico. A gente vai variando posição, variando lugares. Porque, por exemplo, assim, eu cansei de estar com a minha filha no avião e ela querer fazer xixi e cocô. Então, como ela é uma criança que é atendida desde o nascimento, não importa se ela está num banheiro de avião, tu segura meio que de qualquer jeito a criança e ela... Porque é isso, é atendimento, é necessidade fisiológica, então não tem muito mistério, é uma coisa que a gente vai construindo essa relação, entende? E aí chega uma época, às vezes, que a criança faz greve de pinico. Aí as mães me dizem assim, mas o meu filho não aceita mais o pinico, eu acho que ele está traumatizado, eu não vou forçar. Mas nunca ninguém pensa que se o meu filho não sentar no cadeirão de alimentação, não quer dizer que ele está traumatizado com o cadeirão ou que ele não quer mais comer comida. Ele não está afim de ficar no cadeirão, mas a necessidade de se alimentar ainda existe. Então, da mesma forma, bom, não quero usar o pinico, vamos tentar outra coisa, vamos no vaso sanitário, vamos no box do chuveiro, né? Pega um vasinho de planta e finge que, vamos molhar a plantinha, né? Quer dizer, não é uma coisa que também você tem que ficar em cima da criança, perguntando para a criança, levando a criança, não. É algo que a gente tem que introduzir mais na nossa percepção e saber que, bom, essa necessidade também existe. E se ele não está bem nessa necessidade, ele não está dormindo bem, ele não está mamando bem, ele não está comendo bem. Então, quando eu estou dando respaldo para essa necessidade, naturalmente essa criança vai responder de uma maneira positiva, se comunicando mais, dormindo melhor, mamando melhor, se alimentando melhor, né? Olha só, um bebê que está na introdução alimentar. O cocô, geralmente, a necessidade do cocô vem enquanto ele está comendo. Porque o que nada mais é do que a disquesia do latente, do lactente. O bebê se alimentou, entrou o bolo alimentar, passou pelo esôfago, chegou no estômago, foi para o duodeno, passou pelos intestinos, chegou no reto. Só que como ele é muito pequenininho, o corpo dele, esse movimento é muito rápido. E os movimentos peristálticos que acontecem dentro do corpo também não podem ser controlados por nós. Então, já que está acontecendo, ele continua acontecendo. O que está entrando em cima vai empurrando o que está embaixo. E aí tu senta o bebê no cadeirão, ele começa a resmungar, empurra a comida com a língua, vira a cara, briga, reclama, que na maioria das vezes ele está precisando fazer ou um xixi, ou um cocô, ou os dois. Então eu tenho coleção de fotos de bebê no pinico com brócolis na mão, comendo brócolis, porque na verdade é uma briga ali de necessidade fisiológica, né? São hormônios do corpo, são necessidades do corpo que estão ali precisando de atendimento. E aí é muito bacana quando a gente percebe, porque aí a criança vai lá, faz xixi, faz cocô, volta pro cadeirão e come melhor.
Uhum. Pensando nessa integração, né, do corpo. Como que Sim. entra, como que sai. Só um adendo aí em relação assim a brinquedos, né, que você comentou. Agora a gente, pelo menos assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tá se posicionando muito assim contra tela, entendeu? Então assim, Tela, evite ao máximo colocar no tablet, colocar no celular, entendeu? Porque isso né? já tira do mundo real e já fica levando a criança para o mundo virtual. E isso em usos precoces, né, em bebês, por exemplo, que estão iniciando a introdução alimentar, não é legal. Então, assim, É, o uso precoce de telas, a gente já está vendo que tem muitas consequências negativas, né, para os bebês. Deixa eu isso abrir aqui a mesmo. caixinha de pergunta aqui. Tem um monte de pergunta aqui. Ai, que bom. Recém-nascido de 23 dias, sofre de disquesia, que você comentou. Começamos a higiene natural hoje. Devo massagear a barriguinha sempre antes? Não, sempre não. Mas se você perceber que seu bebê está com algum tipo de dificuldade, a massagem ela sempre vai ser bacana. Deixa eu mostrar como que é essa massagem. A gente tem que pensar aqui, ó. Isso, olha o tamanho do corpo dele, né? Uma palma de mão, talvez. Então a Uhum. gente não pode. Aqui no peito e aqui está o estômago. Eu não posso apertar aqui. Eu posso fazer o leite voltar e fazer o movimento contrário. Por que, que a bicicletinha também não é legal? Porque a bicicletinha faz empurrar de baixo para cima o movimento, né? Então, o que é o ideal? A gente pensar de cima para baixo. Porque a gente tem que pensar nesse movimento vertical. Então, ó, da cintura para baixo do umbigo, pode ser com os dois dedos, pode ser com essa parte da mão, a gente fazer assim, da cintura para baixo do umbigo. Se eu tô com meu bebezinho aqui, talvez mamando, eu posso ir dando umas apertadinhas assim, ó, né? Mas sempre pensando nesse movimento de fazer o bolo fecal descer. Então eu esqueço do umbigo para cima. Eu vou tratar só aqui do umbigo para baixo. E eu também não preciso fazer uma massagem assim muito sutil, sabe? Tipo uma coisinha assim, ó. Não, porque tem 7 camadas de pele, tem lá o intestino, provavelmente tem bolhas com gases e tudo mais. Então, você pode ser um pouco mais firme, não vai machucar o seu bebê, pelo amor de Deus. Mas, né, pensa em encontrar uma. E é legal quando a gente faz isso que a gente sente bem direitinho o movimento indo embora, né? Inclusive para nós funciona essa massagem, elevar as pernas para gestante, né? Para Uhum. qualquer pessoa que tiver dificuldade de fazer cocô, é levar, colocar um banquinho na frente do vaso, levar as pernas, de vez em quando fazer uma massagem abdominal, né? Faz super bem. Pode usar um óleo de coco para fazer essa massagem. Pode ser só uma brincadinha no estômago, né? Tu usar essa parte aqui da mão, que é mais firme, e fazer um movimento circular em sentido horário, né? Pode ajudar, mas não é uma coisa que você vai fazer sempre. Você vai sentir se é necessário. Poxa, passou o dia inteiro e não fez cocô, tá resmungando, tá se contorcendo, tá batendo pé, entendeu? Aí, Uhum. nesse caso, ó, tem alguém que quer aparecer aqui. Galinha. Ela, oi, Serena. Oi, Serena. Ela sempre participa do trabalho da mãe, né, filha? Ela gosta das lives. Adora, Sandri. Peraí, vou abrir uma coisinha pra ela. Pronto, vai lá, amor. Mas então, uma coisa que eu sempre conto dentro do meu trabalho, da nossa perspectiva, da nossa trajetória, é o seguinte: a gente tem que encontrar o caminho do meio. Não precisamos ficar em paranoia. Eu vou fazer sempre massagem, não vou fazer massagem, não, vou fazer a massagem quando é necessária. Né? Vou levar sempre no pinico, nunca vou levar no pinico. Não, talvez eu possa levar no pinico de vez em quando. Né? Meu filho nunca vai comer porcaria, calma, não se culpe tanto se um dia ele comer uma besteirinha, a vida vai continuar. Né? A gente buscar o caminho do meio para conseguir também ter sanidade mental, porque a maternagem consciente, ela exige um pouco de nós, porque é um movimento contra a cultura, né? Tá Uhum. todo mundo te dizendo para medicar, tá todo mundo te dizendo para te botar supositório, tá todo mundo te dizendo para te dar chupeta, tá todo. Então, quando você vai fazendo um movimento contra a cultura, isso às vezes pode ir te trazendo também desgaste, né? E esse desgaste é o que a gente não quer. Porque a nossa ideia é o quê? Mudar o mundo através da gente, em primeiro lugar. Então, para que a gente faça isso, a gente tem que ser bem flexível, mais relaxado, sempre na positividade e de posse de informação, né? Para poder fazer pelo menos as escolhas conscientes e se culpar menos. Fernanda, aqui já tem até depoimento de paciente meu aqui do Gabriel que tá fazendo Oba!
Que a higiene natural desde o primeiro dia de vida e tá bem, tá sem cólicas, É, bem tranquila. que bom, tá vendo? Deixa eu te falar. A gente já tá acabando a live, eu acho que se não me engano a gente tem 3 minutinhos. Tem alguma consideração final que você gostaria de falar para quem tá assistindo a live? A gente já falou tanta coisa e sempre fica coisa para falar. O workshop mesmo são 4 horas, eu não consigo falar tudo, né? Mas é isso, buscar informação, ouvir o coração, né? Ouvir a voz do instinto, se colocar no lugar dos nossos bebês, não levar a sério, não entrar em paranoia, mas fazer de uma maneira na sutileza, realmente no auxílio. E, bom, convidar todo mundo a conhecer, né? Ouvir o que eu tô falando nos vídeos. Tem o livro também, tem o site, tem a parte de depoimentos. Eu sou super solícita para tirar dúvidas também. Ahn, já estamos craques no cocô. Aquela pergunta voltou aqui agora. Mas é isso. Nossa, agradecer demais a oportunidade, viu, Ricardo? Você é um super pediatra mesmo. Já sei Obrigado. que acompanho o teu trabalho. Fiquei muito feliz para a gente poder estar trocando essa ideia sem preconceito, sem julgamento, Sim, né? Acho que eu consegui falar um pouco do que é o espírito da higiene natural, mas sempre vai ter coisa para falar, sempre a gente vai estar se atualizando, e o legal é isso, né? A gente se atualizar, a gente se proporcionar, se abrir para o novo, né? E é isso aí, nem sei mais o que dizer, só alegria, só agradecer. muito obrigado aí pela participação, adorei a live. Sinceramente, Que assim, eu bom. mesmo tinha várias dúvidas que foram sanadas e eu tenho certeza que quem assistiu gostou bastante também. Então, eu queria Ai, te que bom. agradecer e dizer que realmente o seu trabalho é inspirador e que, assim, é muito bom ter pessoas assim como você, assim, trazendo novidades e com muito amor naquilo que faz. Então, algumas pessoas perguntaram se a live vai ficar salva. A live vai ficar salva sim. Encerrando Que aqui, eu já bom. vou deixar ela salva. Para quem não conseguiu, né, ver ao vivo, poder ver, Ter revisar os acesso. tópicos. Eu, pelo menos as minhas perguntas que eu anotei, todas sim foram respondidas. E aí eu vou deixar o IG da Fernanda aqui no Stories, que é Bebê Sem Fralda, para quem não estiver seguindo ela ainda, seguir, conhecer o trabalho. E lá ela tem várias postagens praticamente tirando Sim, todas as dúvidas, né, Fernanda? Então, sim. acho que tá. E tudo com embasamento científico, que é a minha maior preocupação. A gente faz esse resgate ao conhecimento ancestral, mas se aproveitando do benefício da ciência hoje, que nos traz essa segurança técnica, da gente não achar que está fazendo besteira. Isso é muito bom. Um cuidado que eu tenho. Então podem ir lá que tem tudo com embasamento científico. Tá, joia. Pessoal, muito obrigado. A live vai cair aqui. E boa noite, fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Obrigadão, Fernanda. Muita gratidão. Valeu, doutor. Beijo, amei. Tchau, Sucesso. tchau. Me dá os feedbacks depois, se tiver mais Tá, bebê joia. praticando. Tá bom. Beijo. Tchau, Valeu. tchau. Beijo, beijo.